Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos dando início a mais um dos nossos vídeos aqui no nosso canal Holística e Verdadeira. É um imenso prazer tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um tema que, de certa forma, é meio que constante na vida da gente. Fofoca. Hoje, nesse nosso trabalho de hoje, nessa playlist, né, holística e verdadeira, onde a gente condiciona não só a área motivacional, mas também a área relacionada ao nosso comportamento com as pessoas, ao comportamento com a vida, né? E o holístico e verdadeiro, ele traz muito isso, né? Ele tem esse trabalho aonde a gente pega coisas do dia a dia e tenta trazer para a gente no sentido de entendimento, de como isso poderia, de certa forma, nos causar um bem ou não. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que praticamente rege todas as pessoas, em todos os sentidos, em todas as áreas, a todo momento. Fofoca. Então, senta que a gente vai conversar sobre isso hoje. Com a fofoca, muitos reinados já foram derrubados, muitas amizades já foram destruídas, casamentos então nem se fala, vidas arruinadas pela fofoca. Mas o que é fofoca? Eu já fiz até um tema sobre fofoca no meu podcast, o Evolução, e depois eu vou até deixar um linkzinho aqui para vocês irem até lá e comprovarem, né? Mas a fofoca é uma coisa assim, literalmente destruidora. O que é a fofoca? É alguém que tem ideia de um assunto, tem ideia de alguma situação, e ela acaba distribuindo, disseminando essa informação para todo mundo. Só que, geralmente, ela distribui esse assunto da maneira dela, na grande maioria, com a visão dela, com o foco dela, com a ideia dela. E ela coloca essa opinião junto com essa informação para diversas pessoas. E mais, né? Vocês acharam que era só isso? Não, e mais, ela acaba influenciando a quem ela está dizendo a pensar como ela, a criar o mesmo tipo de trabalho mental que ela. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Você tem uma vizinha que, de certa forma, teve um problema no relacionamento, no casamento. Sei lá, o marido foi embora, enfim. Essa fofoqueira, ela vai fazer o quê? Ela vai saber disso. Porque geralmente fofoqueira é aquela pessoa que está sempre ligada em tudo, menos na vida dela, por incrível que pareça. E aí esse fofoqueira chega e descobre essa situação. O que ela faz? Ela pega essa informação, na maioria das vezes, da maneira que ela quer. Ela não vai a fundo, ela não vai pesquisar se isso é verdade ou não, ela não vai ter com as pessoas para realmente se inteirar do assunto de maneira mais assim, concisa, né? Não que isso seria interessante, mas já que quer falar sobre o assunto, tenha maiores informações, informações verdadeiras, fatídicas, mas não. A fofoqueiro é aquele que pega o emaranhado. Ele pega aquilo que está no ar, que ele acha que é real, né? E espalha da maneira dele. Então, olha só. Ah, o marido da vizinha foi embora. Nossa, já sei. Ele estava de olho naquela vizinha. Olha isso. Com certeza, ele foi embora com a outra. Coitada dessa vizinha. Nossa, mas eu acho que ela também, viu? Ela deveria ter prestado mais atenção nisso. Como é que pode? Como é que não prestou atenção que o marido estava tendo caso com a outra? Ah, não. Aí ela vai contar para outra pessoa. Envia aqui. Você ficou sabendo que a ciclana, o marido dela foi embora? Aí, lógico, a pessoa que está recebendo essa informação é ser humano.
Ela pode ter a reação, nossa, sério, coitada. Ou ela pode ter a reação, ah, imaginei. Enfim, independente da reação de quem está recebendo essa mensagem, a fofoqueira vai continuar. Pois é, menina. E sabe por que ele foi embora? Ele foi embora por causa da outra. Sabe aquela vizinha, a fulana? Então, lembra que a gente até já tinha comentado que ele fica de olho nela, ela fica de olho. Menina, você acredita? E pelo que eu sei, foi embora, levou mal e cuia, não deixou nada para ela. Agora, imagina, ela e os filhos vão ficar aí no miserê, porque o marido sumiu com a outra, enfim. E olha, imagina a outra. O marido, quando descobrir, vai matar. Enfim. E ela vai disseminando. A pessoa que está ouvindo, como eu falei, pode ser duas pessoas. Pode ser aquela que fica, puxa, coitada. E aí vai ouvindo e só fica no puxa, coitada. Não segue. Agora tem aquela que, olha, eu imaginei, sabia? E aí vai dando enfoque, vai dando alimento, vai dando sustância. E às vezes, esse marido não foi embora. Às vezes, esse marido foi resolver um problema distante e não quis contar para ninguém. Só ele e a esposa soube que, por exemplo, a mãe dele podia ter algum problema. E ele teve que sair e viajar. E não pôde levar a família. Ou às vezes, ele quis, sei lá, fazer um retiro. A esposa está a par, foi a favor. E tudo bem. Ou às vezes até realmente foi um fim de relacionamento. Mas que não tinha nada a ver com o amante. Às vezes, o simples fato de que o casamento já estava desgastado e os dois acharam melhor, preferível se separar. Às vezes pode ser tanta coisa. Às vezes esse marido pode não estar bem, pode não estar tranquilo e pode ter saído. De certa forma, sua esposa nem sabe onde esse homem está. Pode ter acontecido tanta coisa. Mas nesse acontecer, a fofoca já está rodando. A fofoca já está comendo solta. A fofoca já fez a sua arte. E aí eu digo para vocês, essa fofoqueira, ela ela está ajudando essa família, essa mulher? Qual seria, de certa forma, a ação mais correta a se fazer? Vamos supor que essa fofoqueira não fosse fofoqueira e soubesse dessa situação e tivesse uma certa intimidade com a família, principalmente com a esposa. Talvez, se ela fosse na casa dessa mulher e tentasse ter informações, olha, eu acabei vendo seu esposo saindo de mala, está tudo bem? E aí ela podia saber até o que está acontecendo e ajudar. Poxa, ele foi, sei lá, ver a família. Não, ó, vamos fazer uma coisa, eu fico aqui, ajudo você a cuidar das crianças, se tiver filhos. Né? Não relaxa, vai dar tudo certo, logo ele está de volta. Ó, vai lá em casa, vamos comer um bolinho, vamos conversar, vamos distrair. Se foi um problema, sei lá, de fim de casamento e relacionamento, essa amiga, que se não fosse fofoqueira, podia chegar e a amiga e sentar, olha, o que está acontecendo? E essa amiga desabafar e ela entregar um ombro amigo. Palavras legais para aumentar o estímulo dessa mulher. Ou até simplesmente ficar de ouvidos para essa mulher que, se caso foi abandonada, puder desabafar. Olha quantas coisas essa fofoqueira, esse fofoqueiro poderia ter feito em benefício a essa pessoa, ao qual nós estávamos falando como exemplo, ao invés de disseminar a informação simplesmente porque acha que é assim. Agora vamos pensar, vamos supor que essa fofoca chegue, depois de ter caminhado quase o mundo inteiro, chegue à pessoa ao qual o assunto se refere. A esposa que ficou em casa. Ou porque o marido foi visitar a família, ou porque o marido abandonou, porque o fim do relacionamento aconteceu, ou porque o marido foi fazer um retiro, enfim. Chegue nessa esposa. Chegue todo distorcido. Como é que vocês acham que essa mulher se sentiria sendo o alvo dessa fofoca, sendo a raiz do assunto dessa fofoca?
Agora, vamos fazer um outro exercício. Se ponha no lugar dessa mulher, dessa ao qual foi criada a fofoca sobre ela. E que todo mundo da vizinhança, das redondezas, estão sabendo da sua vida própria, da sua vida exclusiva. A fofoca é destruidora. A fofoca, ela consegue matar todo tipo de característica positiva que alguém pode ter por outro alguém. A fofoca simplesmente mata a empatia que poderia existir entre uma pessoa e outra. Isso pode acontecer em qualquer situação. Uma vizinhança, no emprego, numa família, num relacionamento. A fofoca é uma praga. Tanto para quem vive essa ideia da fofoca, de ser o assunto da fofoca, como por incrível que pareça, para o fofoqueiro e para a fofoqueira. Porque é um vício, é uma doença. É algo que a pessoa tem um vício de falar da vida dos outros. Mas o pior de tudo isso para o fofoqueiro, para a fofoqueira, não é nem só esse lance desse vício. É a questão da pessoa ter tanto tempo para cuidar da vida dos outros, porque nesse caso a gente falou de uma família, de uma pessoa, mas o fofoqueiro, ele geralmente, ele tem no mínimo umas 3 fofocas para contar, de 3 pessoas diferentes, em 3 situações diferentes. Então é muita coisa para bolar, é muita gente para se conversar. E aí eu pergunto, como que fica a vida desse fofoqueiro, dessa fofoqueira? Será que a casa dele é limpa? Será que ele cuida da família? Será que ele cuida de si? Nossa, Vanessa, mas você está sendo muito agressiva. Não, eu não estou sendo agressiva, eu estou sendo real. Eu estou sendo realista. Quem é que aqui nunca passou por uma fofoca? E que quase, ou talvez até tenha se destruído na vida? Quem daqui nunca passou por uma fofoca no emprego? Onde você está ali sentado fazendo o teu trabalho e alguém que nunca soube da sua vida, nunca quis saber como você está, não tem a mínima ideia do que você está passando, fala de você. Fala sobre o que você está passando, da maneira dela. E o pior, espalhando para todo mundo a visão dela e não a sua. E mais pior ainda, não lhe auxiliando em absolutamente nada. Pelo contrário, te difamando, te prejudicando. Como eu falei, o holística verdadeira tem esse trabalho. O holismo, que é o trabalho do todo, do completo, não fragmentado. Então, a gente nunca vai falar assuntos que vão ficar só no amor, na profissão, na questão interna. Não, ele é sempre englobado, é sempre holístico. Mas o nome do canal também é verdadeira, não é? Eu estou sendo extremamente verdadeira com vocês. E dizendo, se você é um fofoqueiro, uma fofoqueira, se toque. Pare de fazer palhaçada. Vai cuidar da sua vida. Deixa a vida dos outros em paz. As pessoas, todas, são situações que podem falhar. Inclusive você. Você é um ser humano que está em processo. Então você pode falhar. Deus, força criadora, universo, seja lá o que for que você dê o nome. Ele não está nem aí se você sabe ou não da vida do outro. O que ele quer de você, ou o que essa energia quer dos seres humanos, é o desenvolvimento, é crescer, é evoluir, é sair de um foco e seguir para o outro. É por conta disso que nós encarnamos, é por conta disso que nós nascemos na Terra, para a gente passar por esses testes, para a gente ser testado, para a gente poder entender que a vida não é só esse lance de vir e achar que é um, sabe, um spa, férias.
Não. Quando nós caímos aqui na Terra, eu, no meu caso, 45 anos atrás, vocês, na idade que vocês têm, nós tivemos uma certa função a fazer. E dentre tantas, a principal é evoluir, é crescer, é se desenvolver. Nós viemos, ao meu ver, por tudo que eu acredito, e algumas pessoas que aqui também seguem podem acreditar, pela área espiritualista, espírita, né? A gente veio já de todo um emaranhado de vivências. Então, a gente já tem uma bagagem de desenvolvimento, de crescimento, a gente já vivenciou coisas. Então, lá atrás, a gente pode não ter tanto desenvolvimento. Então, a gente está no processo, a gente está caminhando. Mas a gente já tem uma bagagem. Só que quando a gente vem para a Terra, a gente vem com a partir daqui. Então, você tem, por exemplo, uma bagagem que tenha, sei lá, 4 itens, 4 características já desenvolvidas. Sei lá, habilidades, inteligência, amor próprio, sei lá. Mas a partir daí, a sua mala, ela tem possibilidade de ser enchida um pouquinho mais. Então, você vem nessa existência para você poder adquirir mais conhecimento, mais itens para colocar naquela malinha. E uma dessas é o desenvolvimento humano, pessoal. E nesse meio desse desenvolvimento pessoal está uma dessas coisas. Você aprender a ser empata. Você ter benevolência pelo próximo. Lembra amar o próximo como a ti mesmo? Pois é. Por incrível que pareça, esse é um item que sempre está em falta. Porque na grande maioria, se a gente está aqui na Terra, porque a gente não aprendeu isso direito. Esse seria realmente um item bem, assim, digamos, com pontos bem altos, para que a gente não necessitasse mais reencarnar. Então, o mínimo que nós podíamos fazer é tentar desenvolver isso a cada vez que a gente reencarna. Entende? Né? Pela lógica, deveria ser assim. E uma das maneiras da gente fazer isso é a gente se pôr no lugar do outro. E automaticamente, isso é uma super dica, automaticamente, quando você se põe no lugar do próximo, uma das coisas que você nunca faria é a fofoca. Porque a fofoca é uma das coisas que mais detonam o ser humano. Uma das coisas que mais machuca um ser humano. Porque para quem está fazendo uma fofoca é legal. Você gasta a língua, você conversa com as pessoas, passa o tempo. Você desenvolve a sua imaginação, a sua criatividade. Então você começa a criar ideias, histórias, isso é muito legal. Mas para quem é o foco da fofoca, é horrível. É da sua vida que estão falando. É daquele momento que, na grande maioria, porque fofoca não é feita por uma coisa legal, aí seria inveja, né? Você ganhou na loteria, você comprou um carro legal, não é fofoca, é inveja. Mas grande maioria, a fofoca, ela é criada de algo que nos causa tristeza, é uma tragédia na vida da gente. Então, às vezes é o abandono de um esposo na família, às vezes é a perca de um emprego, às vezes é uma doença que aquela pessoa contraiu, às vezes é um vício que aquela pessoa tem. Mas que quando visto pela fofoca, pelo fofoqueiro, pela fofoqueira, é visto com desdém e usado de uma maneira jocosa, de zoação mesmo, sabe? De divertimento esportivo. Vocês entendem o grau de serenidade, de seriedade que eu estou tentando trazer aqui para vocês? Holística e verdadeira de hoje, como esses dias um amigo meu viu, alguns vídeos meus antigos, e eu faço questão que vocês vejam aqui no canal, eu era bem mais agressiva. Tinha assuntos que eu pegava pesado.
E aí eu falei, não, vamos pegar mais leve. Mas existem assuntos que precisam ser vistos de maneira agressiva, rude, pesada, para que você, pelo menos você que está aqui vendo, entenda, tenha consciência de que esse não é o caminho. E no caso daqui, é fofoca. A fofoca nunca foi algo interessante. Nunca foi algo positivo. A fofoca, o fofoqueiro, são pessoas que a gente deve eliminar. A fofoca é um dos esquemas que não deixa a transição planetária seguir. É óbvio, como esse meu grande amigo também vive dizendo, que pelas leis universais, o que tiver que acontecer com a humanidade no sentido de crescimento, de avanço, de evolução, vai acontecer, mesmo que a gente não queira. Vamos ser empurrados e a coisa vai acontecer. E que bom, que bom. Eu acredito nisso também. Mas existem coisas que poderiam acelerar, sabe? Acelerar essa transição planetária. Que você deve estar perguntando, mas o que é transição planetária? É a gente sair de um foco negativo, de um foco baixo, de um foco pesado na vida da gente, na evolução da Terra, esse momento que a gente está, sabe, de que tudo está ruim, de que tudo está em crise, que doenças, que morte, que coisinhas como, por exemplo, fofoca, fazem parte da vida da gente. Com a transição planetária, essas coisas vão sendo eliminadas, essas coisas vão sendo afastadas, e o vivenciar na Terra, o vivenciar na humanidade vai sendo mais pleno, mais leve, mais evolutivo, mais agradável, mais superior. E para que isso ocorra, algumas coisas têm que ser eliminadas na nossa vida, na humanidade, no coletivo. E uma dessas coisas é o quê? A fofoca, que destrói a vida de quem está sendo fofocado. E que destrói também a vida do fofoqueiro. Que além de estar perdendo tempo em cuidar da sua vida e evoluir, está trazendo cargas, energias pesadas para quem está sendo o assunto. E quem está junto desse fofoqueiro, quem acaba disseminando isso e trazendo isso para o mundo também, não, peraí, vou te ajudar, vamos levar isso para o mundo, também está sendo um agente dessa praga. Não pense você que porque você recebeu essa fofoca, você, não, não tem nada a ver com isso. Você ouviu, você deu atenção. Você também parou a sua vida para ouvir a fofoca. E se você não fez nada pela pessoa que está sendo fofocada, pior ainda, porque além de você ter ouvido, ter perdido tempo da sua vida ouvindo alguém que não está fazendo nada para ajudar, você também não está fazendo. Uma dica, se alguém fofocou alguma coisa, aliás, duas dicas. Se alguém fofocou alguma coisa para você, primeiro, nem espera ela começar a fofoca, porque a gente sente quando é fofoca, se afasta. Se afasta. Mas, se por um acaso a fofoca ainda está ali imperando na tua vida, fique. Ok, fique, escute, mas não dissemine, não espalhe, não distribua. Sabe o que você pode fazer? Ir à casa dessa pessoa que foi fofocada, do assunto da fofoca. Vai até lá, bate na porta. E ao invés de espalhar o problema dela, leve até ela conforto, amizade, ombro amigo, ouvidos. Mas ela pegou a fofoca. Tá, mas ela pegou a fofoca e usou dessa fofoca para auxiliar. Ela mudou a energia, a frequência, a vibração dessa fofoca. Ela fez a diferença. O trabalho de hoje, no Holística Verdadeira, que deve ter ficado longo, é exatamente sobre fofoca. E te mostrar em qual lado você está. Qual é o lado dessa praga da fofoca que você está?
Você está no lado de quem está sendo fofocado? O assunto do dia, a bola da vez? Você está do lado daquela pessoa que ouviu do fofoqueiro, mas que de certa forma ficou na sua, mas não fez nada. Mas também não dissimulou, não passou. Você está do lado daquele que ouviu do fofoqueiro e também se tornou um fofoqueiro, um sócio desse fofoqueiro, fez uma sociedade com esse cara e está ali também espalhando, ajudando ele a fomentar essa informação? Ou você está do lado do fofoqueiro, do primeiro, do cara que pegou essa informação e está aí, ó, só espalhando? Exceto aquele que é o assunto da vez e aquele que pegou a fofoca e tentou amenizar, não espalhando ou tentando ir lá e ver o que está acontecendo, os outros, eu tenho um pequeno recado. Vocês sabiam que o mundo dá voltas? Você sabia que quando alguém fofoca sobre um outro alguém, eu sei mais sobre esse que está fofocando do que sobre o outro alguém? É bem que é a história. Se Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Sabe por quê? Porque o fofoqueiro, geralmente, ele está à mostra, está exposto. E você sabia, senhor fofoqueiro, senhora fofoqueira, que amanhã pode ser a sua vida que está no assunto do dia? Você sabia que pode ser que o seu marido, a sua esposa, possa pegar suas coisinhas e ir embora com aquela vizinha, com aquele vizinho que ficou sozinho daquela fofoca que você falou? Você já parou para pensar o quanto seria doloroso as pessoas saberem da sua vida, mas de forma extremamente distorcida, errônea, negativa e pior, saberem da sua vida e não moverem uma palha para lhe auxiliar, mas moverem milhões de toneladas de palha para falar de você, falar da sua vida, falar do que aconteceu, sem nunca ter estado lá. Então, o Holística e Verdadeira de hoje, que falou sobre fofoca, deixe esse recado. Pense, reflita. Você acha que a fofoca é algo benéfico? Você acha que a fofoca é algo evolutivo? Vou deixar vocês com esse pensamento, essa reflexão, esse chacoalhar aí para a semana, esperando que quem é o fofoqueiro da vez se toque, tenha muita vergonha e até pare de ouvir, de assistir o vídeo e fale, caraca, o que eu estou fazendo? Se não, eu sinto em te dizer, o que eu falei, o que eu expus aqui, não é nada à frente do que o universo pode expor a você. A fofoca não leva a nada. O fofoqueiro nunca vai evoluir enquanto estando em fofoqueiro. Pense. Use a empatia. Se coloque no lugar do outro. Quando você começar a fofocar, se dê um segundo e pense, e se ao invés de ser a fulana, fosse eu? Será que eu gostaria que a minha vida, que o meu problema estivesse sendo exposto de forma jocosa para qualquer um? Essa é a reflexão dessa semana, do Holística e Verdadeira. Eu, Vanes, me despeço de vocês, aguardando vocês no próximo encontro para conversarmos, talvez de forma mais amena, ou talvez até mais agressiva. Porque, na realidade, o Holística e Verdadeira, ele tem um trabalho bem interessante. Um dos trabalhos, abrir as mentes. Vamos sair da caixinha.
Nessa caixinha, a gente tem fofoca, tem, sabe, coisas que não levam a gente a nada. Saia da caixinha. A transição planetária está, de certa forma, acontecendo e vai continuar acontecendo. Mas que a gente acelere e que a gente saia desse topor que a gente está, sabe, de tanta coisa negativa, a gente precisa também ser agente da ação. E uma das maneiras da gente fazer isso é, primeiro, não agindo como a grande maioria que está errada, que está contra o fluxo, ou agindo de uma maneira extremamente interessante e construtiva, fazendo realmente a diferença no nosso mundo, mas uma diferença positiva, produtiva, abundante, próspera. Como é que você quer ter uma vida próspera se você vive em assuntos rasos? Cuide da sua vida. Desenvolva-se, para que a gente possa sair o mais rápido possível de todo esse emaranhado que a Terra, que a vibração da Terra se tornou. Abraços de Luiz Davanes. Nos encontramos na nossa próxima semana. Um próximo encontro, próximo contato. Se gostou, compartilha. Segue a gente. Clique aí no sininho para receber as notificações de quando a gente aparecer aqui no ar. É assim que a gente vai ajudar as pessoas a diminuir seu desejo de fofocar. E quem sabe, fazer com que a transição planetária ocorra mais rápido possível. Até uma próxima. Bye, bye. France.